um dia abençoado, um dia produtivo, vivendo na presença do Senhor. Eu convido você a se deleitar no livro de Salmos, um livro de adoração, um livro de encontro, um livro de relacionamento, onde um homem que tinha um status de rei, monarca, rei Davi, a gente entende que no livro de Salmos 23, segundo os estudiosos, compreende-se que Davi estava na sua fase madura, vamos assim dizer, na sua fase adulta, um homem de mente já formada, decidido, que conhecia o seu Senhor. Davi deixa um pouco o seu status de rei e se coloca no lugar de ovelha. E a gente encontra no livro de Salmos 23, quando ele abre os seus lábios, e a gente entende que os amanuenses, aqueles homens que eram escolhidos para narrar, para escrever, a gente compreende que quando Davi começa a louvar, a adorar, Davi faz: o Senhor é o meu pastor. Nas traduções mais originais, Davi estava dizendo: Yahvé é o meu pastor. Davi sabia o que era ser pastor, porque Davi, antes de se tornar um rei, ele vivia por trás das malhadas. Davi era aquele homem do campo, aquele homem que levava os rebanhos do seu pai para alimentar, para dar de beber. Entende-se que quando se toma conta de ovelha, conhecendo as ovelhas, a gente sabe que a ovelha é um animal dócil, é um animal frágil que precisa de alguém para guiar, alguém para orientar. E a gente entende que quando Davi ia para o campo, Davi levava consigo um cajado ou uma vara, podemos assim dizer. Podemos encontrar nos Salmos 23. Entende-se que aquela vara, aquele cajado, ele servia não para machucar as ovelhas, não. Mas aquele cajado, aquela vara, ela servia para guiar as ovelhas, e de repente, se uma ovelha saísse do caminho, Davi automaticamente tocava com carinho naquela ovelha, para que aquela ovelha não se perdesse, mas sim voltasse para um lugar seguro a qual ele estava conduzindo. E o que me chama a atenção no Salmo 23, que Davi não era mais aquele pastor do campo, mas ele tinha sido escolhido, aleluia, para ser o monarca, o rei de Israel. E a gente compreende que como rei, ele foi um rei bem sucedido, teve seu reinado próspero, porque ele era um homem de relacionamento com Deus, onde faz toda a diferença de uma prosperidade limpa, honesta. E Davi foi esse rei. Não que ele fosse um rei perfeito, mas Deus não estava buscando um rei perfeito. Deus estava buscando, Yahvé estava buscando alguém que o adorasse em espírito e em verdade. E Davi era esse tipo de rei. E a gente encontra no livro de Salmo, quando Davi, ele abre os seus lábios, o seu coração, ele ali se derrama. Ele não estava mais como rei, se apresentando como rei: olha, Senhor, eu sou rei, não. Ele é como se ele tivesse tirado a sua capa de rei, como se ele tivesse tirado a sua coroa. E ele ali estivesse dizendo: ora, Yahvé, tu és o meu Senhor.
Tu és o meu Senhor. Ele estava dizendo, Yahvé é o meu Senhor. Davi era um estilo de adorador. Ele tinha aquele estilo de adoração, de entrega, que contagia até os dias atuais. E quando eu estava lendo o livro de Salmos, um livro que falou muito ao meu coração esses dias, diante de tantas coisas que tentam tirar o nosso foco, esse salmo convida-nos a dizer: o Senhor é o meu pastor. E ali você vai encontrar Davi dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me pelas águas tranquilas. Guia-me pelas veredas. Guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. É o amor dele que tem te alcançado, assim como alcançou Davi. E Davi, se você continuar a ler, você vai ver que Davi continua a dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Davi era um homem confiante no Senhor. Ele tinha convicção dos perigos que arrodeava a sua vida, mas ele tinha uma entrega, sabe, aquela entrega tão determinada, que ele dizia: ora, Yahvé, ainda que eu ande pelo vale da sombra das mortes, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é que me sustenta. Quem tem te sustentado é o Senhor. É Ele que tem te livrado do vale da sombra da morte. Esse vale pode representar a angústia. Esse vale pode representar as decepções. Este vale pode representar o medo. Esse vale pode representar a enfermidade. Mas a diferença é quando você abre a tua boca, o teu coração, e expressa diante de Yahvé, e você se deleita e se coloca como ovelha e diz: Yahvé é o meu Senhor, e eu não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Louvado seja Deus, porque eu sei quem está comigo. Louvado seja Deus. Não duvide de quem tem cuidado de você, de quem tem te ungido, de quem tem te escolhido. Lembre da promessa que ele fez. Ela continua de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Desejo a você um dia pleno na presença do Senhor. Busque-o e se coloque como uma ovelha. E deixa ele guiar a tua vida. Pede discernimento e ele te ajudará. Ele segurará nas tuas mãos e não vai deixar com que os teus pés tropece e nem vacile. E ainda que você seja aquela ovelhinha teimosa e tente sair dos caminhos a qual ele pediu para que você seguisse, ele é um pai amoroso. A palavra dele diz que ele é grande em longanimidade, em justiça e em verdade. E ele vai te alcançar. Amém? Eu sou Danúzia Cordeiro, compartilhando com você a palavra do Senhor. Um dia de paz na presença daquele que cuida de mim e daquele que cuida de você. Aquele que te ama e que te fez uma promessa. E a promessa dele continua de pé. Amém? A ele seja a glória, a ele seja o domínio e a ele seja o louvor. Um dia de paz.
Amém.